Fala, galera. Opa, não, essa frase tá errada. Desculpa. Não é minha, é dele. Olha só. Estou eu parafraseando aqui, Marco Aurélio. Estamos hoje iniciando o primeiro Cardoso Cast. Olha só, o podcast da Cardoso Veículos. Então, estou eu aqui como convidado para ser host deste primeiro episódio, fazendo essa parte inaugural aqui, de uma fase incrível de comunicação, autoridade, de consolidação dessa marca no meio digital. E hoje o principal objetivo é eu aqui como entrevistador fazer uma entrevista, vamos dizer assim, para que os fundadores dessa empresa contem a história de como foi. Aqui do meu lado a gente tem a linha de sucessão, né, que é a cara da empresa, que a gente vê muito nos stories por aí e tal. Do outro lado também, mas existem outras pessoas que são exatamente a origem disso tudo e é com elas que a gente vai conversar hoje. Então, com vocês, os fundadores da Cardoso Veículos. Dona Márcia, muito obrigado por ceder o seu tempo para falar com a gente. Claro, o episódio é da sua empresa, o podcast é da sua empresa, mas a gente sabe que o seu tempo vale ouro e a gente está muito feliz de a senhora ter se disponibilizado em conversar com a gente. Um prazer, uma satisfação. Senhor Cardoso, quem diria o Big Boss sentado aqui de frente comigo, tô até emocionado de ter que entrevistá-lo, hein? Imagina, é um prazer. Eu sei que você fala de frente com a Gabi. Gente, mas está diferente. Bom, então vamos lá. Marcão, filho mais velho, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Obrigado. É sempre difícil, né? Quando a gente fala assim, o Marco, o Marcos, o Marcos, aí, A dupla de a dupla de Marcos, É. né? Mas A gente sempre a gente brinca, entende né? isso. A gente sempre brinca que se errar um, acerta o outro. Exato. Olha só. Bom, eu queria começar essa conversa aqui, claro, de uma maneira assim, bem leve, descontraída, mas vamos lá. Casados há quanto tempo? 48 anos. 48 anos. E mais 4 de lambuja de namoro. Olha só. E dentro desses 48 anos juntos, eu imagino que, claro, foram diversos, inúmeros os desafios, muitas coisas pelas quais vocês passaram, mas vamos lá, como é que a Cardoso surgiu na vida de vocês? Como um casal? Como que ela começou? De que maneira que isso virou, vamos dizer assim, a paixão por trabalhar com isso, para lá no início ter sido uma centelhazinha para virar o que virou hoje, né? Esse conglomerado que está se tornando a Cardoso. Então, a gente sempre gostou de vender alguma coisa. Olha só, perfeito. E começamos a negociar com os carrinhos, né? Mesmo na força onde eu estava, no exército, eu tirei 30 anos lá, então eu já comercializava umas máquinas, né? Olha só. Máquinas antigas, aquele tempo, aqueles Fuscas, Olha aqueles só. Corcéis, né? Aqueles SP2. E essas comercializações rolavam entre os camaradas ali do quartel também, com os amigos. Não, Como que foi? era pouco ali Era era pouco. Era mais nessas feiras, né? Boa. Feira do AMB, no caso, e preparávamos o carro durante a semana toda, e no final de semana a gente frequentava o AMB. Legal. E lá a gente vendia carro e já comprava outro, e às vezes vendia esse outro também. Sem sair da feira. No final de semana a gente negociava os carros. Então foi aglomerando, né? Um carrinho, 2, 3, 4. Aí começamos não ter onde pôr os carros. Olha só. Mas guardávamos os carros em casa, né? Cheguei até a deixar carro no quartel lá, que ainda tinha mais espaço, levava para lá. E nesse interim, eu fui completando o tempo de exército, 30 anos. Certo. Aí eu podia até ficar mais um tempo, né? Sair oficial do exército lá, oficial na música, né? E podia ficar mais uns 3 anos, né? Para me graduar na graduação máxima, né? Da minha profissão. Mas eu tive a opção de sair para montar empresa para a família. Certo. Entendeu? Eu já estava com 3, 4, 5 carrinhos, mas foi quando eu fui para a reserva, pedi a reserva, aí
fomos procurar um espaço, né? Perfeito. E sobre esse espaço a esposa sabe falar até melhor. No caso ainda é até aqui nesse espaço que estamos, né? Que bom. Hoje. E fomos procurando, a esposa com mais, né, ansiedade e muita fé em cima que Deus nos ajudava em primeiro lugar, né? Ninguém Deus pode na dizer frente. que foi sorte, né? Não foi sorte, não. Foi Deus Isso mesmo aí. que nos preparou tudo isso. Aí a gente achou um ponto aqui, um salão apenas, né? A esposa passando, ela sugeriu de ver aí uma vaga aqui nessa. Existia esses galpões, mas tudo de porta fechada. Aqui eram gráficas e oficinas, trabalhava de porta baixa. Aí lá existia um salão. Um salão cabia no máximo 4 carrinhos. Aí a gente viu o pedreiro fazendo alguma coisa lá e fomos perguntar, né, dono, se ia alugar, e calhou que ia. Então, começamos por lá, né? E de lá fomos pegando esses galpões, o primeiro galpão vizinho, né? E daí pra cá foi surgindo vagas e a gente foi habitando essas Expandindo. vagas. E estamos hoje aqui, graças a Deus, com uma força que Deus nos deu, né? Nós estamos aqui nesse presente momento com toda esse, esse empreendimento, com a posição aqui como se diz, a vontade dos filhos, né, Marco Aurélio, né, que estudaram mais para isso, e eu fui deixando dessas compras, de abastecer a loja, e fui saindo, né? Foi ficando mais no conselho ali, mais na direção do negócio. Justamente. E aí os meninos foram tocando muito bem. Tem mais do que o pai, né? Aprenderam Olha só. bastante com o pai, né? E tá aí no que estamos hoje. Isso aí é uma satisfação para nós. E pedimos a Deus que continue nos dando essa bênção, né? Com certeza. Vai continuar. Estamos aí sempre. Olha como aprendemos, viu? Eu acredito. Mas calma aí que eu tenho uma coisa para perguntar ainda antes da gente chegar aí, Marcão. Vamos lá. Dona Márcia, e a senhora como mãe, vamos lá, né? Nesse meio de surgimento da Cardoso, quando foi que os garotinhos chegaram? Bom, vou começar assim. O nome Cardoso fui eu que escolhi. Olha só. Olha só. Que amor, hein? Foi eu que escolhi. Que amor, hein? Homenagem a ele, eu escolhi o nome da Cardoso. Certo. Então, eu vim do tanque, né? Do fogão, e com os 3 filhos. Antes da loja, eles já existiam, os filhos da irmã já tinham filhos. A senhora já tinha os 3 filhos. filhos, né? Comecei na loja há 40 anos atrás. Olha só. Então, são 20 anos aqui, uma história. E uma história real, verdadeira, pura. De muito esforço e de muito trabalho e de muito operar de Deus na nossa vida. Sim. O Marco Aurélio tinha o quê? 14, né, Marco Aurélio? 14. O Marcos, quanto, Marcos? Mais 4 anos em cima? 8. 8? 22. 22. É isso que o Sr. Cardoso falou, né? A gente ia para o Anhembi no final de semana, já estávamos com 4 veículos, e aí eu comecei a pensar e conversávamos, né? Vamos abrir uma lojinha, sempre falei na lojinha, né? E detalhe, ele na época tinha um salário, né? Do exército. Então, sempre a gente pé no chão, e eu pensava assim, a gente pode abrir uma lojinha dentro daquele salário que ele ganha, porque se eu não vender nada, eu vou poder honrar meu compromisso, eu vou poder pagar o aluguel do local onde a gente vai estar. E isso era assim, eu vou falar abertamente, ele na época era R$ 1.200. E eu pensava assim, bom, se eu arrumar um lugar por R$ 500, eu tenho 700. A gente mora, na casa tá quitada, luz, água, a alimentação, vai dar. Com R$ 500 eu vou conseguir assumir esse propósito.
E aí, quando a gente passou, que a gente viu esse local muito pequeno, apenas 4 carros, assim, bem juntinhos, bem pequenininho o local. Paramos lá e vi esse local, aí pedimos o telefone do proprietário, conseguimos no outro dia, e eu pedi para ele, liga, né, pro proprietário. Quando ele ligou para o proprietário, o proprietário ele perguntou qual o valor que o senhor vai alugar, uns R$ 500. Olha só. Eu já estava, né, em pensamento que eu achava que isso daria certo. E aí aconteceu, fui congregar, que a gente é evangélico, Sim. e Deus preparou, e começamos, os meninos trabalhando junto. E dos meninos, quem que deu mais trabalho para começar a trabalhar? Olha, não tinha mais assim, não tinha isso. Não. Não, o Marco Aurélio, ele já estava estava na escola durante o dia, então ele vinha meio período. Era ele que limpava os carros, né? O Marcos também limpava os carros, fazia Chão as da vendas, loja. entendeu? Limpava o chão, a gente fazia tudo. Eu não sabia passar um fax. Naquele tempo era um fax. Quando eu comecei, foram me ensinar a passar um fax, porque eu não sabia nem passar um fax, né? E aí foi indo, foi pegando, sabe? Deus abriu a mente de todos nós aqui, assim, de uma maneira, assim, sabe, poderosa, porque, como eu falei, eu não sabia, não fiz faculdade, fazer faculdade por 50 anos, né? Mas para poder ter mais um aprendizado. Mas você vê uma coisa assim que eu falo, é trabalho, é Deus junto. Sem ele, acho que talvez não seria o que é hoje. Tenho certeza disso, sabe? Então, assim, um trabalho de suor, viu? Vou falar. Não pensa vocês que vender carro é uma coisa tão simples assim, não é. Não é. É uma mercadoria que você precisa avaliar, sabe? Precisa ter aquele entendimento, porque senão você erra, né? Errar é E humano. o erro custa muito caro nesses casos, o erro né? custa caro, né? Exato. Mas é o que os meninos conseguiram mesmo, assim, sabe? Eu falo que tá no sangue. Isso aí. E eu dou meu sangue aqui, viu? Olha só, eu acredito. Eu dou meu Bom, sangue. eu deixei a mãe falar, porque mãe não mente. E mãe não passa a mão na cabeça de filho à toa, né? Então eu falei assim, deixa eu perguntar para saber se os dois aí estavam lá desde o comecinho mesmo. Mas, bom, eu, como conhecedor da empresa que sou, amigo de vocês, né? Já acompanho a história há um bom tempo. Conheço Cliente também, né? É verdade. Já foi operar uma meia dúzia de carros. É verdade. Aí já, né? Não, mas o pessoal acha que eu vou milionário assim, calma, vai devagar. Mas, bom, vamos lá. Eu queria ouvir, né, primeiro dos pais de vocês, porque, pelo amor de Deus, é uma história que serve como referência, serve como exemplo. Uma história de superação muito grande, como ela disse. Ela contou detalhes aqui que eu não sabia, né? Saber que pagava R$ 500 de aluguel para viver com 700, com 3 filhos em casa. Exatamente. Tudo bem, há 25 anos atrás o valor do dinheiro era outro, mas a gente sabe que é uma decisão muito difícil para um pai e uma mãe, né, falar assim, eu vou tirar uma parte do sustento da minha família para investir em alguma coisa no risco se vai dar certo ou não. Exato. E a gente vê que realmente, graças a Deus, vocês chegaram num ponto surpreendente, né? Mas, e aí? Como é que estão hoje os dois filhos, grandões já, né? Tá com quantos anos, Marcão? 47. 47. Você deve ser esse pouquinho. Marcos, depois você conta do lanche, viu? Sim. Do lanche? Vamos saber. Tem história. Inclusive, aproveitando até o gancho aí que a Nenê puxou, né? Justamente você falando dessa questão aí dos valores, né? R$1.200, separar esse valor aí. E antes ainda de termos, né, esse compromisso, nós tínhamos ali, a minha mãe sempre foi muito administradora, né, sempre cuidando do dinheiro ali, separando para poder justamente pisar, né, aonde ela sabe que poderia pisar. Né? E não era diferente assim quando também era criança, quando ia para a feira do AMB com os meus pais, né? Como meu pai disse, né? A preparação do carro durante a semana, então eu estudava também,
né? E aí, depois dos estudos, né, na oportunidade, a gente estava ali fazendo ali a limpeza, e não só a limpeza, nossa, a gente desmontava algumas partes do carro ali mesmo para poder deixar apropriado ali, para deixar de uma forma que fosse diferenciada, né? Sim. Então, ali nós já começamos, exatamente, ali nós já começamos a aprender, né, a ser perfeccionistas, limpar com escova de dente, como bem lembrado aí, né? Tinha aquela massa de polir pérola, aquela massa branca, e você tinha que dar o brilho, né? E engraçado que é assim, né? Dentro nos carros antigos tinha a parte também de lado de dentro do carro. Então você tinha que também, o mesmo brilho que você dava fora do carro, tinha que dar dentro do carro também. Então, assim, era toda essa preparação, né? Fazia essa jornada e aí chegava na feira. Na feira do E o pai que vistoriava o trabalho de vocês, para saber se estava bom. Exatamente, sempre. e na feira, olha Fazia só. direitinho ou tinha que puxar muito a orelha? Não, caprichado. Caprichado? Já, desde o começo, já. Ah, que bom, hein? Gostava, né? Gostava. Eu acho assim, né? Para trabalhar com o que gosta, a gente não trabalha, né? Então, assim, vocês gostam de carro pouco, né? E aí, chegávamos ali na feira do Embi, por volta do que? 5h30, 6h? 6h da manhã, para poder pegar ali um espaço, né, o melhor lugar para expor aquele carro ali, daquele trabalho que a gente já tinha feito durante a semana, né, que era toda essa preparação. Bom, enfim, chegávamos lá, né, como eu disse, minha mãe sempre muito regrada ali na administração do dinheiro, né, então lá tinha aquelas bancas de lanches, né, pernil, né? Era uma maravilha, né? Eu lembro até hoje, como se fosse assim recente, porque quando chegava 9h da manhã, eles já colocavam aqueles pernil, aquelas linguiça calabresa, já naquela chapa, para ir já preparando pro almoço, né? E era caro. Era caro na época, né? E então começava a subir aquele cheiro 9h da manhã e nós, né? Eu, meu irmão, minha irmã, a gente ficava com vontade, né? Nossa, a gente 9h da manhã as lombrigas já começava a ficar aguçada já. E aí, conclusão, né? Nós não tínhamos a condição de toda vez que nós íamos nessa feira tá comprando aquele lanche, ainda mais porque era 3, né? Somos em 3, né? Era eu, meu irmão e a minha irmã, né? E os lanches eram caros, já pagava já para entrar na feira, né? Então a gente ficava simplesmente satisfeito com a bolachinha Ana Maria ou aquela creme cracker, né? De água e sal, e o suco que era um suco que levava numa garrafinha térmica, né? E aí a gente tinha que se contentar com aquele lanchinho, né? Mas no dia que vendia? Mas no dia que vendia... Aí tinha lanche. Aí tinha lanche pra todo mundo. Aí todo mundo comia lanche. Era isso. Mas era, né, minha mãe, né, sempre foi muito regrada na parte administrativa, né, e, nossa, eu admiro muito, assim, como até minha esposa também, ela fala, nossa, mas como sua mãe tem um dom de administrar, né, então você vê que já vem lá de trás, né, e graças a Deus, hoje tá aí, né, a gente fazendo esse primeiro, né, Cardoso Cast, que pra gente é uma emoção, né? É muito satisfatório, né? Gratificante por tudo isso que aconteceu na nossa vida. E hoje nós estamos aqui, né? Agradecendo. E vou deixar o meu irmão falar um pouco da história ainda. Tem muita história. Bom, e aí o Marco Aurélio, mais novo, com 14 anos lá, escovando o carro, limpando, polindo. Passando pano no chão. Passando pano no chão. E aí chegamos aqui. Chegamos hoje. O que eu queria, né, ouvir de você, da sua história. Você, como mais novo, obviamente você aprendeu muita coisa do seu pai, você viu muita coisa do seu irmão, vamos dizer assim, você absorveu muita coisa de todo mundo. Exato. E aí, da minha mãe. Exatamente. E aí no final, quando chegou a hora de você trabalhar, como é que foi? Já estava
Então, vamos assim, aprendeu tanto que não errava ou de vez em quando dava uns escorregados e o pai ainda tinha que Não, brigar? não, errei Não? muito. Errou muito? Errei muito. É porque nós Errei mais novo muito. normalmente é meio rebelde, né? É meio teimoso. Não. Sou teimoso? Sou. Vamos perguntar. É persistente. Vamos perguntar. Boa, verdade. Ah, passou um pano bonito Passou aqui. um pano. A mãe, né? Passou um pano bonito, hein? Passou um pano bonito. Assim, eu sempre gostei, né? Então, acho que a gente tem esse DNA de carro que passa é o sangue, né? A gente tem carro nas nossas veias passando. Então, sempre gostei, sempre. Eu era um menino que eu gostava muito de entender e procurar, né, estudar sobre carros, estudar sobre vendas mesmo. Então, eu tinha a coleção de revistas. Então, tinha Quatro Rodas, tinha Full Power, né, aquela Sim, que era, na época tinha. enfim, lembra, né, mãe? Tinha em casa, ficou, tem até hoje, uma pilha de revistas. Então, isso me ajudou muito. Porque eu tinha uma dificuldade com 14 anos, eu comecei a vender com 14 anos. Então, assim, a gente era tudo, fazia tudo. Então, na loja, eu limpava e também era vendedor também. Então, as vendas eu aprendi muito do meu irmão, né? Aprendi do meu pai, que nunca tinha vendido nada, nunca tinha tido essa experiência. Agora, você imagina um moleque de 14 anos, você chega numa loja, Sim. você é cliente, e aí é atendido por um moleque de 14 anos. Você vai falar o quê? Meu, quero falar com seu pai. No mínimo, né? E o pessoal falava isso mesmo. Você sabe o que você tá falando? Você nem sabe dirigir. E era exatamente isso. Mas aí foi uma transformação para mim, foi muito boa. Por quê? Hoje eu entendo, né? Hoje a gente acaba estudando mais, então a gente entende que se a gente treinar numa coisa, a gente vai ficar bom até, né? Exato. Porque a gente treinou muito naquilo. E eu não sabia, mas eu entendia que eu tinha que ler, eu tinha que entender de carro, então aquelas revistas eu lia, eu fuçava, então eu entendia muito de carro, era muito técnico. Então, quando um cliente chegava, além de, né, de poder entender ali de peças de motor e tal, o que tem que limpar, o que tem que deixar mais bonito, mais visível pro cliente olhar. Então, quando o cliente chegava, então eu queria atender, já tinha essa pegada assim de quero atender, quero vender, quero poder vender também. E aí eu sabia muito ali do carro, da parte técnica, então eu ia mostrando, ia falando, e aí eu ia convencendo o cliente. Então o cliente ele ia entendendo que não estava falando com um menino, entre Sim. aspas, que, né, era um menino, porém eu entendia do que estava falando. E aí foi onde eu comecei, acho que nem foi essa pergunta, mas já entrando, Não, mas bora. foi onde eu Importante é a iniciei, história. né? Foi onde eu iniciei nas vendas de veículos. Então isso me deu assim, me deu uma estrutura, né? Hoje a pessoa que eu sou, o vendedor que eu sou, a base foi lá atrás, Sim. treinando muito a parte técnica para poder entregar ali credibilidade. E isso, né? Meus pais aí podem falar mais. 14, 15 anos, tinha cliente que queria não, eu quero comprar com o Marco Aurélio. Eu tô comprando por conta do atendimento. Eu ficava todo feliz, né? Era a loja lá em cima ainda, e quando o cliente subia, aí falava pros meus pais, falava na minha frente, né? Aí era difícil segurar, né? O menininho Todo ficava feliz. estufava o peito assim, quer falar comigo, ó. Eu ouvi Ficar todo várias feliz. vezes. É. Na época, era só eu que atendia no escritório, né? Sim. Então era eu que... Porque aí o senhor Cardoso trabalhava. Ainda estava no quartel, não? Já tinha parado. Não parou, mas ele ficava correndo atrás de carro. Sim, comprar fazendo carro, compra, isso, aquela. eu Eu ficava- garimpo, vamos dizer assim, né? eu Procurando ficava carros, no boas oportunidades. escritório, com a documentação, fechando a venda, né? No final da venda, finalizando a venda, e ouvi esse elogio várias vezes. Olha Acho que eu só. comprei por causa dele. Olha só, hein? E aí tem um detalhe aí. O meu irmão, ele vendeu o Rainbow, né, Marcos? O Rainbow era uma máquina que fazia a secção a limpeza do ar. Tá? Então era assim, como um aspirador de pó, né? E ela trabalhava com filtro de água, era uma inovação aqui no Brasil, era de fora essa máquina, e era super cara.
né? E então nós vendíamos, né? Tinha treinamento para fazer a venda dessa máquina. Então eu participei de vários treinamentos Pegou aí o lance aí? aprendi, No de tabela? Entendeu de tabela? aprendi a trabalhar com o que é primordial, com a saúde, a segurança, né? Porque trabalhava diretamente ligado a questões de saúde. Então, essa máquina, ela fazia a purificação de um ar, limpeza de um colchão. Então, nós fazíamos, inclusive, demonstração na casa das pessoas, dos clientes, e as pessoas ficavam assim, puxa vida, mas não sabia que acontecia dessa forma, né? E eles tinham uma técnica de venda que sabia aonde mexer na pessoa para mostrar para a pessoa que ela tinha que comprar aquele produto. Sim. A necessidade. A mostrava necessidade. A necessidade. E aí nós aprendemos, né? Trabalhamos muito tempo. Era difícil de vender, né? Mas graças a Deus consegui vender. Sempre tive vontade de poder ajudar as pessoas, né? Porque venda não é simplesmente você, custa tanto, né? É isso, né? Você poder contribuir com a necessidade que a pessoa tem ali, ajudar a pessoa. Eu sou consumidor desde quando eu me via que eu precisava de ajuda para adquirir algo, né? Eu entendi que eu precisava também fazer o mesmo, para entregar para a pessoa ali a satisfação, né? E falo até de satisfação, tem até um cliente, não sei se você lembra, pai, lembra do cliente que eu falava tanto de satisfação quando eu estava negociando, né? Que esse cliente me apelidou de satisfação. Né? Você lembra dele? Satisfação aí, satisfação. Então ele comprou vários carros aqui, inclusive, né? Justamente, né? Acontecia muito episódio dos clientes gostarem do nosso atendimento, né? Primeiramente porque desde lá de trás, como eu havia dito, nós somos muito perfeccionistas e em detalhes, sabe? E procurar realmente entregar, além de tudo isso, também um produto que seja um produto realmente diferenciado, né? E isso fez com que a nossa marca ela crescesse assim, né? E nós tínhamos inclusive uma certa dificuldade. Eu até falava assim, né? Quando eu comecei de fato a entender que um carro usado assim mesmo com todos os cuidados, tinha às vezes algum probleminha, alguma coisa, uma lâmpada que queimava, um parafuso que às vezes estava solto de uma maçaneta, né? Às vezes a gente vendia o carro e acontecia, por exemplo, pós-venda, era interessante porque o cliente voltava para poder questionar uma garantia, né? E aí eu falava, mas veja bem, isso é uma lâmpada que queimou, pode acontecer. Poxa, um parafuso da maçaneta ali tá solto, é só apertar, faz parte, né? Então, eu às vezes até entrava, né, em conflito às vezes com meu pai, porque eu não tinha esse entendimento, eu achava que aquilo era um absurdo a pessoa reclamar, né, fazer uma reclamação de garantia de um item tão simples. Mas aí depois eu fui entendendo, porque aí meu pai foi explicando, não é assim, nós temos que trocar, vamos fazer como deve ser feito. Por quê? Porque amanhã ou depois esse cliente, ele vai lembrar de nós e vai vir trocar o carro aqui. E era exatamente isso que aconteceu. Mas demorou para mim aprender isso. Sim. Demorou, né? Porque era muito trabalhoso. Nosso trabalho de ter que preparar o carro, né? Era difícil. Então, quando às vezes a gente via que a pessoa vendia um carro, era um cliente lá de Jandira, e era uma coisa tão simples que a pessoa poderia de repente ter feito, eu ficava me perguntando, poxa vida, mas será que a pessoa não pode resolver isso? E isso, para mim, foi a grande virada de chave, foi quando eu aprendi que nós, mesmo nos mínimos detalhes, nós temos que entregar para o cliente realmente aquilo ali, dar a solução, né? Porque, às vezes, para nós que estamos aqui
todos os dias, e vendo um probleminha que para nós é tão simples, pode ser que para outra pessoa não seja tão simples, Sim. né? Às vezes a pessoa não entende, não sabe, né? E nós estamos aqui para poder ajudá-los, né? Foi aí onde a gente teve essa mudança de mindset e aonde as coisas começaram, de fato, a gerar aí credibilidade. Contudo, toda a nossa toda a nossa operação, né, ela foi sendo divulgada de boca a boca, né? Naquele tempo, né, antes da gente ter o meio digital, Exato. essa era a maior fonte de confiabilidade que tinha, era o boca a boca, era indicação, né? As pessoas, quando indicavam alguma coisa para alguém, era como se o cara estivesse colocando o nome dele à prova, né? Ó, tô te indicando. Porque ele sabia que se desse errado, você ia reclamar com ele que te indicou, né? Ele vai fazer, não, aquele negócio que me indicou lá deu errado, não tá certo. Mas assim, agora eu como cliente, como alguém de fora, né, eu vejo assim, o trabalho de vocês, principalmente dos dois fundadores, né, do pai e mãe, ele realmente foi um trabalho muito desafiador, porque a gente hoje vive um mercado assim, o carro, ele até certo ponto, ele é necessidade, mas de um certo ponto em diante, ele passa a ser um desejo, ele passa a ser uma aspiração, ele passa a ser um emblema de status social, de posição, ou seja, vamos dizer assim, ele chega ao ponto de virar luxo, né? E para vocês passaram por diversas transições, né? Porque vocês começaram lá atrás numa época onde nós tínhamos alguns carros e hoje o portfólio de vocês é imenso. Vocês trabalham com uma quantidade de carros gigantesca em diversos segmentos. Como que foi isso? Como que foi chegando essas necessidades no mercado e vocês foram entendendo que dá para trabalhar em diversas faixas de produto, como vocês trabalham hoje, ter um portfólio tão diversificado, ou seja, atendendo desde a necessidade em si, aquele que precisa de um carro, quanto aquele que está indo buscar o segundo, terceiro, quarto, quinto carro, ou está indo, vou pegar só um carro de fim de semana, né? Como que foi essa transição? Porque primeiro que vocês já foram contra algumas estatísticas, que se diz que no Brasil empresas familiares não duram mais do que a primeira geração. Nós estamos na segunda. Quizá chegaremos à terceira logo mais com os netos. Vamos dizer assim. Então, isso já é uma prova de sucesso. Mas mais do que uma prova de sucesso, é mostrar que vocês foram se adequando à necessidade de mercado e também foram se diversificando em termos de portfólio. Vocês foram apresentando novas soluções. Como que foi essa transição? Na história da Cardoso, como que isso aconteceu? Para vocês, como que foi que isso desenvolveu? Só um detalhe aí, quando nós iniciamos, acho que não sei se a gente contou, a gente iniciou com 3 carros, quando nós iniciamos. Então, e aí uma coisa que assim, meu pai nos ensinou, né, isso a gente usa até hoje, que aí responde uma parte da sua pergunta, dessa transição, como que a gente escolhe o carro, como que a gente chega no carro para vender, por que eu vou vender esse determinado carro. Né, pai? E aí, assim, o que meu pai, até é engraçado, né? Tem uma coisa que meu pai, ele buscava carro de médico, né? Eu lembro que, então tinha o Primeira Mão, tinha Jornal da Tarde, quais que eram? Vocês lembram? Porque isso eu não participei, isso eu via só. Então isso, da Primeira Mão, Jornal da Tarde, isso nós estamos falando em 1995, mais ou menos, é isso? Isso. 95, foi uns 4, 5 anos antes. A gente iniciou a Cardoso em 1999, né? A gente inaugurou aqui em 1999. Então, 5 anos antecedendo isso, que era esse trabalho de quarta-feira do Primeira Mão, não era isso, pai? Jornal começamos nos jornais. No Jornal do Carro. A loucura dos jornais. E a procura era que nem procurar agulha no palheiro, no caso. Procurar carros de único dono. Esse que ele citou, carro de médio. Exato. Entendeu? É isso Então, que determinava. era uma conquista boa quando a gente achava aquele carro único dono, assim, carro conservadíssimo. Nossa, então você madrugava, 6 horas estava batendo na casa do cliente. 6 horas, mas a gente levantava às 2 2 da manhã para pegar a pegar o primeira jornal. banca.
na Praça Pan-Americana, que era o único local que tinha Uma de banca. madrugada, banca, a noite toda. Nossa. Então, 2 horas da manhã, nós dois estávamos de pé. Ele ia comprar o jornal, já ficava fazendo um cafezinho. Quando chegava, aí a gente corria no jornal. Isso é bastidores puros, ninguém Nossa. sabe, hein? Ninguém Isso é, sabe, isso é, ninguém isso é sabe. bastidores puro. E isso é o que. Essa pergunta é bem pertinente. Porque, assim, é algo muito, muito intrínseco, assim, na parte da história da Cardoso. É na raiz. Vai lá na raiz. E dessa raiz determinou o que a gente é hoje. Por quê? Né? A gente já tinha perseverança já. A gente não sabia, mas já tinha. A Já gente tinha já a tava resiliência, instalado. já estava instalada. Porque 2 horas da manhã, né? E 6 horas da manhã era isso. 6 horas da manhã meus pais já saíam, meu pai já saía. Já saía, minha. Já saía. Corria atrás. Porque era uma briga, né, pai? Era uma briga, porque também tinham outros resilientes também. Claro. Tinham outros Existia também. concorrência, né? Concorrência. Mas ele chegava às 6 horas, Já tinha comprando vendido, carro. tá? E até o detalhe, o que é Web Motors hoje, o que é, tráfego pago, antes não tinha nada disso. Então antes era o jornal. Muito aí trouxe. Antes era o jornal, captação antes era o jornal. Então isso que meu pai buscava foi o ensinamento para o que a gente vende hoje. Porque meu pai sempre buscou qualidade. Ele sempre foi atrás de qualidade. Então, e ele acertava. Ele ia atrás, aí tinha um feeling. Meu, cara, feeling assim, ó, ele ia, né? Né, pai? Então ia Genial, hein, chefe? Genial, hein? ia certo. Isso vai ser. Eu não sei o que ele via, porque como tem o filho. Aí como que descobria que o cara era médico? Porque o cara não tá falando assim, eu sou Exato, médico, eu tô o vendendo cara meu não carro. usa carro de médico Não, no mas tinha uma questão que era interessante. E ele né? achava Quando fazia as ligações, e antes de chegar na casa do cliente, 6 horas da manhã, as ligações já aconteciam antes. Acontecia antes, a gente já Também. ligava antes. Aí fazia uma Assim, entrevistinha de Fazer uma, É, exato, fazia, fazer uma as entrevistinhas. entrevista. Mas agora eu quero saber também, porque isso aí eu não acompanhei, eu tava dormindo. Não, E as pessoas atendiam 5 horas da manhã? Entendi. A gente das 2, ele chegava mais ou menos, ele ia saía às 2h40, ele já estava voltando, né? Que era rapidinho, não tinha trânsito nenhum. Aí, Por que isso? Só pra complementar. Porque o jornal, a banca entregava o jornal que hora? lá ficava a noite inteira. E a hora que ele entregava, era mais ou menos esse horário que eles entregavam o jornal. 2 e pouco. Isso. Era a primeira tiragem que Então, né? falava, né? aí a gente ia no local mais próximo, era lá na Praça Pan-Americana. Então aí ele corria lá, aí ele chegava e aí a gente sentava, pegava eu uma caneta, ele uma caneta e um jornal para um lado, outro para o outro, e nós começávamos. Aí na Praça Pan-Americana, porque lá tinha um jornal Lá tinha um desse horário. desse Não tinha Nesse aqui. horário só tinha banca Porque pra até falar. chegar, a gente tá em Carapicuíba, tá? Já, mas só era lá. Só era lá. aí. E até chegar em Carapicuíba, Lá em Carapicuíba, a gente vai chegar lá em Carapicuíba. Calma aí. Era isso. E aí a gente espera um pouquinho para ligar, deixa eu dar 5 horas, senão 5h30, né? E aí a gente aguardava, e ligava e já fazia umas perguntinhas, já fazia um questionáriozinho, já era para descobrir A procedência, né? Exatamente. a fonte. É esse aqui, vambora. Olha, eu tô indo aí, tô chegando aí, tá? Em meia hora, 40 minutos, 1 hora, tô chegando aí, só deixa pra mim. E aí, a maioria das vezes a gente conseguia, mas houve vezes que a gente chegou lá e já tinha pessoas lá e aí a gente perdia. Sim. Aí, O risco do negócio, né? corria atrás de outro e era assim. E era tudo carro, assim, tipo mesmo, o único dono. A gente fala de médico, porque na época o médico era assim, ele tinha. É diferente até acho que de hoje, mas ele trocava de carro, ele comprava o carro zero, todo ano ele atualizava o carro. Por outro zero, né? Por outro zero. Então ele já vendia esse carro. Então, por isso, esse carro era ótimo para nós, era um semi-novo. Sim. Né? Era literalmente, né? Um seminovo. Literalmente, porque eles trocavam praticamente, a gente sabia disso, porque a gente fazia essas perguntas. Quanto tempo o senhor está com o carro? Estou trocando, né? Isso aqui, eu estou vendendo que eu já vou trocar. E isso acontecia muito em médico. Entendo. Eles postavam, não sei se o poder era maior do que hoje, eu não sei o que acontecia, mas naquela época era isso que acontecia. Então, por isso que a gente brinca, né? Que eu estava de carro de médico e de único dono, porque ele comprou o zero e ele já ia trocar para um outro zero. Sim. E aí era onde a gente conseguia uma venda muito mais fácil.
né? Porque Já tinha diferenciação aí. Demonstrava em tudo. Você olha que o carro dele pro dono, né? Quando chegava para vender, a pessoa, claro, né? Uma segurança total. Até hoje, no dia que você comprar um carro. A gente como... Posso complementar também? Claro. Tem mais um detalhe, acho que essa daí você não sabe. Meu pai também, ele gostava muito de ir naquela região do Higienópolis, né? Então, às vezes eu acompanhava. Ele fez um cartãozinho, né, pai? E entregava nos prédios. E falava para os porteiros, Era um cartãozinho, tipo, quer vender seu carro? Fala, isso. Olha só. Um negocinho, papelzinho mesmo. Sim. Não era nem cartão. Era o papelzinho de agente, né? Papelzinho de agente. Exatamente. Fazia prospecção nesses bairros mais elitizados, mais nobres, né? De São Paulo. Entregava os porteiros. E era persistente, né? E às vezes eu cansado. Não, pai, vambora. Não, peraí, vamos só mais naquele outro prédio ali. E aí conversar. Aí pegava uma pessoa que gostava de conversar, aí pronto, aí. Tá certíssimo, construindo relacionamento. Já fazia o networking, né? O pessoal chama de networking hoje, o pessoal paga em evento para fazer networking, o senhor ia atrás para fazer networking na rua, né? Garimpava o networking. Olha só. Verdadeiro garimpo. Sensacional. E aí eu tenho uma curiosidade. Vamos lá. A Cardoso Veículos nasceu lá atrás, como vocês mesmos disseram aqui, buscando sempre veículos de ótima procedência e de único dono e de médicos. Já entendemos isso. Mas a gente viu aí que nos últimos 2 anos surgiu um outro viés da Cardoso, que é a Cardoso Prime. Como que veio essa ideia de fazer? Vamos trabalhar. Eu acredito que a ideia veio desses dois aqui. Né? Eu acredito, essas coisas só podem vir dessas cabeças aqui. Né? Mas aí eu pergunto, antes da gente entrar aqui nessa definição, mas para os dois, como foi aceitar essa transição de, tipo, agora a gente vai trabalhar com outro mercado, um outro segmento? Vou responder de coração. Sim. Muito medo. Eu acredito. Muito medo. De coração. Medo, porque são bens de valores diferenciados totalmente daquilo que a gente tinha, né? Sim. Então, assim, eu, no meu entender, não hoje já não tenho mais esse entendimento, mas eu tinha, na época eu tinha maior valor, maior o medo, maior a possibilidade de acontecer alguma coisa errada, um risco maior, entendeu? Mas hoje já não sou mais assim. Não é bom ter esse medo, é bom quem não tem medo e avança. Exato. A coragem, né? Mas eu tive esse medo. Sinceramente, eu tô falando de coração, né? É uma coisa de coração. É normal nosso, né? A gente sair do feijão com arroz ali. Sim, sair da zona de conforto, né? Isso. É um chacoalhão, né? E os meninos que pegaram a frente. Bom, e aí não precisa tirar para o ímpar, nem isso aí. A ideia foi minha, mas como é que surgiu essa ideia de montar a Cardoso Prime e trabalhar realmente, né? Ao longo de 25 anos, como eu falei, vocês começaram trabalhando com carros que eram necessidades de pessoas. Hoje, vocês trabalham com carros que são desejos de pessoas. Sonhos, né? Exatamente. São sonhos. Aspirações, né? A pessoa, vamos dizer assim, todo mundo no quadrinho de metas lá colocou na geladeira de casa dizendo, um dia eu vou comprar esse aqui. E às vezes esse aqui tá no estoque da Cardoso. Então, como que surgiu isso? Como que veio a ideia da Prime? Qual foi a ideia de vocês? Exatamente, né? Essa palavra que eu falei, né? Sonho. Né? Nós também tínhamos o sonho também. Né? Sempre atuamos assim, né? Como eu falei, da satisfação, né? Isso nos motivou muito, né? E aconteceu assim, como meu pai mesmo falou, né? Ele foi se deixando, né, mais a administração da empresa, até mesmo para cuidar da nossa irmã, que é especial, né? E aí meu pai meu pai começou a levar o meu irmão para fazer a parte comercial externa, na compra dos carros. Então, meu irmão, ele acabou tendo mais, como eu posso dizer, mais conexão, visibilidade, onde ele ia comprar, porque nós comprávamos de concessionária.
né? Entendi. Então, assim, meu irmão, ele visitava muitas concessionárias e, obviamente, visitando ali, você estava vendo, né? Isso a gente tá falando mais ou menos que ano? Porque no começo lá atrás, a Olha, compra ela era, é, vamos dizer assim, pessoa a pessoa. E em que momento ali a gente tá? 99? Em que ano mais ou menos a gente tá nessa fase aí? mais ou menos 2008, mas não. De concessionária? É, Não, não antes. Não, né? concessionária depois, é que assim, eu era pessoa física, Isso. mas Isso. quando nós entramos, quando nós abrimos, meu pai comprava bastante na Caoa, né, pai? Caoa foi uma base pra gente de captação de compras no. Acho que foi a primeira concessionária, né, pai? Na verdade foi a Caoa, eu lembro que eu ia no Tinha Moema. outras lojas no Tinha centro lojas também, né? No Tinha centro. algumas das concessionárias da Volkswagen, concessionárias, lojas da Volkswagen, da Chevrolet, tinha algumas, mas esse também foi a Caoa, de maior volume. Sim. Maior volume. Mas assim, aí eu pergunto, desde a fundação, inicialmente foi essa compra pessoa física, e aí como que o senhor enxergou essa oportunidade de tipo, não, vou começar a comprar num concessionário? Isso daí foi uma coisa que Você veio. lembra, pai, que ano mais ou menos? Que ano Foi mais mais ou ou menos um ano, 2 anos depois? Tenho lembrança de ano. Foi assim que a gente pegou a outra loja. A outra loja do lado, foi. Porque a gente já ficou mais ou menos com uns 20 veículos. Foi. Aí a gente tava falando num estoque de 20 automóveis. 20 automóveis. De 3 carros, a gente foi para a loja 1 em quanto tempo? Da lojinha, porque só para contextualizar, a primeira lojinha, que foi a de R$500, Sim. que cabiam 4 carros. 4 carros. Quatro Tinham carros. 3, cabiam 4, ou seja, tinha uma vaga disponível. Na verdade, essa vaga disponível era para o escritório. Vai, Porque precisava ter uma mesa. Só tem uma mesa, pô. Precisava ter uma mesa, ter um fax, porque antes era Não, fax, né? carro, né? Um carro ficava, 2 carros ficavam aí desses 3 que começou, 2 carros ficavam na garagem de casa e 2 carros levavam no quartel. Aí depois virou 4, depois foi aumentando. Não sei. Virou 6. Então, desses 3, a gente teve nessa, foi evoluindo. Coisa assim, de meses. De meses. De meses. De meses. Coisa De meses. O nosso crescimento foi muito rápido. No primeiro Sim, ano, nosso nós já crescimento. fomos para os 20 carros. Então, no primeiro Nossa. ano, a gente já passou para a loja 1. Já passou para a loja 1. Que a gente fala loja 1 porque lojinha, loja 1, depois Vai loja chegar 2, lá, vai chegar lá. 3. Assim foi. Mas e aí? Então, vamos lá. 99, em um ano, vamos imaginar, 2000. 2000. Em 2000, 2001 ali, a gente estava nessa transição de tipo, deixar de ser a única fonte de pessoa física e passar a enxergar. Porque a demanda Aumentou. necessitava, porque é jurídico. A gente virava o estoque do mês. Em um ano a gente já vendia 20 carros, mais de 20 A carros. gente virava o estoque do mês. Exatamente. Olha só. E tudo isso, vamos dizer assim, no boca a boca, Só nós, praticamente. de boca a boca. No boca a Boca boca. a boca. Não tinha Nunca publicidade, não tinha Nenhuma marketing, publicidade, nada. A gente era zero publicidade. Era só por indicação. Só boca a Só. boca. Só. Que loucura. Tinha os anúncios em jornais, mas era caro. E a gente não fazia. Não fazia. Que era caro. E tinha outdoor, tinha muita questão de outdoor e panfleto, né? Acho que antes. Mas deixa eu A gente falar. não fazia. Eu falo que eu dinheiro não. Eu acredito. Como eu acredito? Lógico que eu Pode falar mais acredito. alto. Mais alto. Isso aí pode ser dito de peito aberto e em voz alta. Nós viramos o estoque do mês inteiro, linha dual. Deus Eu mandava. Eu acredito. Acredito sim. Era assim, sabe? Uma coisa assim maravilhosa, assim, era um negócio assim, divino, muito abençoado, muita bênção. E aí a gente, bom, vamos lá, 2000 a gente caminhou, e aí, vamos lá, chegamos, a fundação da Prime aconteceu em... Não, na Prime já foi 22. Foi 22. Foi 22, Exato, foi 22. certo? Mas antes disso, vamos dizer assim, vocês já vinham fazendo um trabalho de mudança de, vamos dizer assim, de padrão de portfólio. É porque foi mudando, né? Os Sim. carros foram mudando, né? E aí foi despertando, de fato, o interesse por tecnologia dos carros, não só tecnologia, motorização, enfim. Aí Mas a como é demanda que- chegava, o cliente falava assim, você não tem aquele carro, aí, opa, vamos correr atrás do carro ou não? Era uma aspiração de vocês. Fazia também, né? E também o que aconteceu nessa situação aí? Tá? Quando nós começamos, porque foi assim, foi uma transição muito legal, porque era os carros da década de 90, Isso. porque nós trabalhávamos
trabalhávamos com carro seminovos, né? Então eram os famosos quadradinhos, né? Pô, E aí, eu gosto de quadrado. então, e aí depois mudou, o 2000, os bolinhas, né? Aliás, 98 já começou bolinha, né? E aí começou... Sair do quadrado para arredondar, a gente tinha o Corsa, por exemplo, que foi outro arredondadinho. Exato. Aí veio o Logos, exato. Né? Começou a mudança, né? Então, ali, e foi numa velocidade, né? Daí para frente, até hoje aí nós vemos aí carros que estão fazendo aí o safe lift aí, é muito rápido, né? Sim. Um ano já está mudando, às vezes, né? Exato. Então, nisso foi despertando cada vez mais, aguçando cada vez mais o interesse pelos carros, né? E aí, como meu irmão tinha, inclusive, essa conexão com as concessionárias, então aí ele foi despertando, né? Foi trazendo para nós. Eu ficava mais aqui na retaguarda, aqui, na parte de vendas, administração, tudo, né? E meu irmão começou, então, a fazer essas compras também de jurídico. E aí foi onde, nessa conexão, foi despertando mais rápido ainda a velocidade para a gente chegar. Você não sabe dessa, mas é que assim, quem tá de fora enxerga que a gente começou há 2 anos, 3 anos, mas na verdade foi 2011. 2011 nós começamos. Você fala a Prime, vamos dizer assim. Não a Prime, mas assim, mais o portfólio, na verdade 2008. Eu sempre gostei, não, minto, mais atrás ainda, porque lembra das 320, das BM, não, a 325. 325. As 325, 95, 96. Aí é 36. Hã? A carroceria é 36. Exato. Então, nós começamos isso, acho que em 2005, 2006, a gente começou ali a apostar em algumas BM 325, aí já era um portfólio mais nosso mesmo, né? Meu pai é mais tradicional, nos carros mais populares. E a gente apostava... Ou seja, ousados, né? Começava, achavam que mandava alguma coisa e ficava procurando. Só que nessa época ainda era mais acessível. Então tinha a 120, tinha a 120 hatch. Então 2007, 118. Então era um pouco mais acessível. Nada tão comparado hoje, a gente falar em Porsche hoje, em 718, uma 911, que é mais distante, mas era mais perto, né? Então, a gente começou ali em 2007, 2008, New Beetle, vendemos New Beetle. É engraçado você falar isso, mas hoje o 636, 1995, em bom estado, está tão distante quanto um Porsche. Exato. Né? Uma original placa preta está tão distante quanto um Porsche. Mas vou contar aqui, enfim, aí 2011 foi quando, acho que foi assim, um salto maior que eu comprei esse carro, um Camaro amarelo. Camaro 2011. Olha isso. Aí veio a música porque você comprou. Ele inspirou a música. Eu inspirei. Acredito, né? Eu inspirei a música. Então, em 2011, o Camaro ali, na época, não tinha música. Não, agora imagina. A música veio depois, tá? Entendi. Pode pegar lá, 2011 e a música veio em 2012. E aí o Camaro foi uma porta de entrada, isso em 2011, porque dali nós vendemos fácil, o carro não foi difícil, e aí entendemos, peraí, nós estamos em Carapicuíba, mas eu vendi um Camaro, e na época foi 200, em 2011, 200 mil, sim, considerava hoje 500, 600 mil reais. Exatamente. Então, 200 mil de 2011 valia muito desafio. Aí vendemos, e aí ficou sempre aquele Veloster, lembra? Nossa, o Veloster foi uma sensação. Hoje ninguém quer. O Veloster não entrar nesse detalhe. Mas o Veloster foi New Beetle 2008, que era, a sensação. Era a sensação top. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ter esses carros, de poder vender também. A minha primeira Volvo, a XC60, eu comprei foi em 2010, uma 2008. Nossa. Fiquei 4 anos com esse carro. Foi o único carro que eu fiquei mais tempo foi essa. E foi carro de ouro. Buscar peça lá no Paraná. Foi mesmo. Olha só.
Nossa, não. Por que será que Vamos comprar a roda, né? Foi a roda. Pula essa parte. Por que será? Sentir nesse tom de voz assim, que, nossa, deixou lembranças, não é nem saudade, deixou lembranças. Ai, ai. Pensa numa Volvo novinha. Novinha, zerada. Aí perdeu o negocinho ali, né? Bateu na Insta, na lojinha. Só uns negocinhos. Foi lá no Sul pra buscar. Mas assim, aí então a gente teve já essas experiências, quem tá, né, nos vendo hoje não sabe, né? Exato. Esses carros que a gente teve. E aí foi começando, né, de um carro ou outro, mas não tinha o estoque, não tinha, era um ou outro que a gente tinha. E aí 2019 virou mais a chave, foi a virada de chave, foi 2019. Eu acho que é importante colocar isso justamente pelo que você falou, né? Quem acompanhou realmente a fundação da Prime e viu ela que ela surgiu em 2022, fica imaginando que começaram a trabalhar com carro premium ali, né? Mas isso mostra realmente que vocês já tinham a experiência e sabiam o que vocês estavam lidando de muito antes. Agora, eu comprei o meu primeiro carro, foi uma 330, uma 95. Eu lembro. Uma 330, aí depois foi a Pajero, uma Full 95. E depois foi a Pajero Sport 99 e depois foi a Volvo. Não só nessa época. Nessa época os carros só não eram carros luxo, né? Eram carros luxuosos. Exato. Aí teve Audi A3. Meu sonho assim, né, que era ter um carro melhor, sonho de moleque, Audi A3. Não, ele teve um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Essa daqui eu vou contar. Não, essa eu tenho que contar. E era assim, né? Porque a gente, como o meu irmão falou, né? Sempre a gente estudava sobre motor, né? E a gente queria ver os carros potentes, né? E queria ter também. Né? E aí meu irmão... Os irmãos querendo ter o carro para vender e eles querendo estragar o carro. Tinha que usufruir, né? Tinha que usufruir. Mas, na verdade, até um detalhe que depois a gente precisa contar, né? Porque a gente queria usufruir e não podia. Né? Porque o capital da empresa, né? Capital, é o estoque. Né? Como vai fazer isso, né? Mas, voltando nesse assunto, aí meu irmão foi e comprou uma Audi, né? A A3, a 180 cavalos. 180 cavalos. 180. A turbo. 1.8. Nossa, era febre. Roda 19, roda 19, vermelho. Nossa, era rebaixadinha. E nessa época eu já mexia com tranqueira. Eu gostava de carro turbinado. Você era lasanheiro? Lasanheiro. Aí eu tinha um Fusca, um Itamar 96, mas era zero, vermelhinho, faixinha amarelinha assim. Que hoje, olha quanto dinheiro não valeria com plaquinha preta, né? Exatamente. Olha só. E era turbo com uma .42. E aí? As artes dessa criança. Não, difícil. E aí? Pensando que eles estavam vendendo carro. Não, estão tirando racha. Eu nem sabia disso, hein? Lavação de roupa suja na mesa, ó. E ficar de castigo. Aí, olha só que interessante. Aí, meu irmão falou assim, não, porque é Audi. E eu com o Fusquinha ali, né? Falei assim, não, então vamos... Não tinha supermercado extra ali, né? Vamos parar ali, então vamos ver, então, quem é que, né? Sim. Rapaz, não é que o Fusquinha chegou primeiro na loja do que a Audi? Ai. O desgraçado do Fusca foi mesmo. Essa história é muito, muito boa. Bom, e a gente começou lá com uma lojinha, com 3 carros, e hoje nós estamos com uma estrutura de 6 galpões. 6 galpões. Tínhamos 6 carros e hoje estamos com... eu estou de mais de 100 carros. Mais de 100 carros. Sim. E vamos lá. Dentro desses mais de 100 carros, hoje, a gente diria que o portfólio começa em quanto e acaba em quanto? Hoje é de A a Z, né? Se for por letra, tá de A a Z. Sim, mas então a gente vamos pensar assim. O cliente encontra oportunidade para comprar de... Todos os... Quanto? De 20 mil reais. De 20 mil reais, né? Hoje é mais difícil 20, mas
De vez em quando aparece uma coisa de 20, mas parte ali 30, 40 mil, e até hoje até um 650. É, Que é o que fique R8. claro que não é 1.650, é 1.650.000. 1.650. É. Que é um Bom, R8. gente, a gente tá chegando, acho que, no final de uma história que não é o final. Na verdade, a gente tá chegando no final da primeira parte de uma história que tem que continuar sendo Tem que contada e continuar. continuar sendo escrita. Já vimos já que esse, né? esse foi só uma introdução, porque a gente não conseguiu contar. Olha o que tem de história aqui, que a gente já Exatamente. lembrou. Tem Exatamente. muita coisa pra gente contar. E eu queria encerrar esse nosso bate-papo aqui fazendo algumas perguntinhas. Eu vou começar pelas mulheres, né? Você, gentil. Ô, Márcia, ela trabalha com carro já faz muito tempo. Se a senhora tivesse que dizer assim, escolher uma marca de carro, escolher o seu carro, qual seria? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu fui a vida toda de Corolla. Olha só. Sempre Corolla. Mas ultimamente os meninos me convenceram um pouquinho, mãe, precisa, né, de um blindadozinho e tal. Faz pouco tempo, né? Que faz o quê? 2 anos, 2 anos, tá bom. Que eu saí do Corolla. Olha só. Sempre foi Corolla. Sempre foi Sempre foi Corolla. Corolla. E toda vez que eu vejo uma pessoa comprando Corolla, eu assino embaixo. Olha só. É Então, verdade. se tivesse que escolher, vamos dizer assim, o carro da sua vida foi Corolla durante muito tempo. É. Eu sou motorista, assim, só para necessidade mesmo, né? Não sou ativa, assim, de atirada, como diz. Né? Quem o motorista é ele. Né? Inclusive o Corolla Cross, né? Olha só. O Corolla saiu. E o senhor Cardoso? Qual que é o carro que o senhor Cardoso gosta? Hilux. Hilux. Não, parte Tramontina, né? Não interessa. Eles quiseram comprar uma RAM aí no ano passado. Nossa, quase que me enfia uma RAM pela quadra. Meu filho, e daqui para a roça ali, que o meu objetivo é para a roça ali. Certo. Então, não virava muito RAM, você entendeu? Muito motor para pouca coisa. Não precisa nem perguntar. Não, Hilux não precisa nem perguntar. Não. Aliás, não precisa nem perguntar. É Hilux. Não importa o que seja, é Hilux. Bom, e os jovenzinhos aí, eu vou deixar para uma outra oportunidade para perguntar qual que é o carro de vocês. Tá? Qual será, hein? Qual será? Qual será, então? Vai chegar lá. Então assistam o próximo, é isso? Sim, lógico. Próximo. É lógico. Então com certeza. assistam o próximo, então, pra gente poder contar Pode qual nem carro. uma palhinha, nem uma Não. dica. assim. Não. Nada. Porque quem quiser saber vai ter que assistir o próximo. bom. Gente, então este foi o primeiro episódio do Cardoso Cast. Eu como convidado a ser host para falar com essas lendas aqui do mercado automotivo. Você tá bem Eu não tô dando pra ninguém, rapaz. Me respeita, tá? Eu tô aqui trabalhando, fazendo o meu trabalho, a convite, olha só, rapaz. E a gente mostrou para vocês um pouquinho mesmo, porque em 25 anos não dá para ser contado em uma hora, muito menos em um dia, né? Precisaríamos de 25 anos para explicar 25 anos, mas teríamos 50 para contar a história. Então, vai ter um outro episódio com essa família maravilhosa, com essas pessoas aqui na mesa, para contar mais um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais da Cardoso, entender o que é, qual que é a proposta, o propósito, missão, o valor dessa empresa, que faz deles hoje uma referência no mercado automotivo, inclusive nacional, né? A gente tem muitos assuntos ainda para abordar, então acompanhe, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, assine o sininho para receber todas as notificações de episódios que forem lançados e nos vemos no próximo Cardoso Cast. Continuando com as bênçãos de Deus, que é o principal. É isso aí, amém. É isso. Amém. É isso. Amém. Até logo. Até mais. Até o próximo. Até o próximo.